tire o distintivo de mim. Eu não posso mais usá-lo. Está escuro demais pra ver. Me sinto até batendo na porta do céu. Bate, bate, bate 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 na porta do céu. Valeu, estimado! Ei, beleza! Meu amigo Neri, eu preciso mandar um abraço pelas minhas andanças por esse estado todo. A audiência do programa é muito grande, o feedback comigo é muito grande, todo mundo é seu amigo, né? Mando vários abraços, mas eu preciso mandar para o pessoal do Pouso Redondo, Selma Scos, pai e filho, um abração. São pessoas que dão a nossa audiência, e também ao Jonas de Trombudo Central. Um abraço aí, e vários outros que devagarinho a gente vai falando, né? É mesmo? Você ouve muito... Bastante. Esse final de semana passado, né, foi muito grande. É que você vai por aí, tu toca em todos os cantos desse Alto Vale, eu costumo falar que realmente a gente não tem noção da audiência que esse programa tem. Que bom. Maravilha. É sinal que a Rede Bela Aliança de Televisão está muito bem. Justamente. A nossa programação toda, com certeza, entra em quase todos os lares do Alto Vale. Então, isso é uma coisa importante, né? O nosso estimado Guilherme Valdir Baldo está entrando na casa das pessoas, dando essas informações tão primorosas. Exatamente. Que é o que a gente precisa saber do dia a dia, principalmente quando a gente tem que procurar um profissional da área da ortopedia, da traumatologia, enfim, nós estamos falando aqui disso. Ô, estimado, o Pajé, que é jogador de futebol, o Fábio faz as peladas dele, o nosso Volney faz a pelada dele aqui, nós temos um pessoal que gosta de uma bolinha. Mas o Pajé joga liga? E o Pajé fez uma pergunta no intervalo sobre o joelho, as lesões, todas passam por cirurgia, que é ligamento e menisco. Fale bem rapidinho para depois nós falar desse monte de coisa que tem aqui, porque o programa está correndo. Não, as lesões de joelho, mais comum no futebol mesmo, né, ligamentares ou meniscais, são lesões que, se tem alguma característica específica na lesão em si, tanto do menisco quanto do ligamento, são passíveis de cirurgia. Quando não, são passíveis de tratamento conservador. Isso depende da avaliação do joelho, examinar o joelho, e dos exames de imagem. Então, às vezes, uma lesão grande, por exemplo, uma lesão chamada em alça de balde no menisco, é uma lesão que provoca um desarranjo no joelho, que gera dor e gera desconforto. A alça de balde pode travar o joelho, então às vezes tem que operar. Uma lesão de ligamento cruzado anterior, que é bem comum, que é a que mais os atletas operam aí, que a gente ouviu falar bastante, depende do tamanho da lesão. Se é uma lesão total, uma lesão que provoca insuficiência. Por exemplo, se eu tiver um joelho que seja um pouquinho mais frouxo, que me dá a sensação de instabilidade, por exemplo, um falseio, aí eu tenho que pensar em cirurgia. Ou então, às vezes, já está lá com seus 40, 50 anos e o paciente chega, não, eu vou largar o futebol. Beleza, vou largar o futebol, então tu trabalha com fortalecimento, aquela lesão não... Fortalecimento é fisioterapia muscular. Uma fisioterapia, uma reabilitação para que consiga manter aquela articulação estável e não precisa parar para fazer uma cirurgia. Até porque a cirurgia é uma invasão na articulação, então ela também tem suas consequências. Por exemplo, tirar um menisco. O menisco é uma estrutura de suporte. Se eu tirar ela... Ele é um amortecedor do joelho? Isso, e se eu tirar ela... um pedaço dele, eu aumento a sobrecarga do joelho. Então eu posso acelerar um processo de artrose e futuramente dar um desgaste. A artrose vem com a cartilagem? Tem a ver com a cartilagem. É o famoso... Essa cartilagem, eu já fiz raspagem no joelho de cartilagem, ela vai se fragmentando, quebrando, cai nas articulações e dói, enche o joelho muito, né? Daí ela vai se desgastando cada vez mais e a gente não tem um tecido que seja reposto ou cicatrizado na mesma qualidade do que é original. Então acaba que gradativamente o processo de artrose, que é uma inflamação crônica, vai desgastando a junta. Mais ou menos o quadril é a mesma coisa? Quadril, tornozelo, a própria dor na coluna que tem aqui assim. Pois é, eu vi isso. Vamos falar agora dessas coisas que você trouxe aqui. O próprio, aí, a coluna. Às vezes o problema da coluna não é tanto o hérnia de disco, mas sim a artrose.
Porque a gente tem a articulação do joelho, que é uma articulação grande, mas nas vértebras, aqui é uma coluna, por exemplo, então entre cada ossinho desse eu tenho duas articulações que são entre os ossinhos. Então essa articulaçãozinha aqui, por exemplo, ó, que são as intrapafisárias, elas também são passíveis de artrose, de desgaste, de dor. Porque elas trabalharam muito tempo de maneira errada, por causa da má postura, carga excessiva, e sofrem a degeneração. Ali pode acontecer a famosa hérnia de disco, é isso? Isso já é um outro problema, que daí essa artrose provoca uma instabilidade, e o disco, que aqui é representado por essa esponjinha branca aqui, ela pode fazer uma hérnia, como se fosse aquela hérnia de barriga que vem para fora, aqui a hérnia pode ir para trás, daí ela pode comprimir a medula e tudo mais. Só que o pessoal vê em casa, esse disco que você citou é aqui no meio dessas... Isso, entre cada osso tem essa borrachinha, esse transparente aqui seria representado por isso. E esse amarelinho, que ele dá um close. E esse amarelinho aqui seria... Que é a famosa hérnia de disco. Isso. Ali, ó. Mostra ali com o dedo agora, onde é que tá essa... Aqui seria o disco vertebral, nesse branquinho, e aqui os ossinhos de cada vértebra da coluna. E esse amarelinho seria representado pela medula, famoso. Daí quando essa hérnia está muito grande, muito inflamada, ela pode realmente comprimir o nervo ali atrás e dar aquela dor do ciático. Do ciático, né? Muito comum. A osteoporose é muito comum na coluna também? É comum. A osteoporose, na realidade, é uma perda de massa óssea no corpo inteiro. Os exames que a gente faz para poder identificar é feito mensurado nas vértebras, no quadril e tudo mais. Mas é que como é uma estrutura de carga, tem fraturas envolvendo isso com a idade, mas a osteoporose, quando estabelecida no corpo, ela não é só na coluna, ela é em todo o esqueleto. Todo o esqueleto. Ela é uma diminuição da massa óssea do corpo inteiro, né? Não é uma... Estimado, isso aqui é o quê? O estimado está aqui? Isso aqui é uma coisa interessante, sim. Eu estou muito curioso aqui agora. Como eu falei para ti, a gente está trazendo, eu estou vindo para cá e o interesse é trazer, ser um profissional diferenciado, trazer coisas novas. Lá na experiência que a gente tem lá em Joinville hoje, por exemplo, isso aqui é um artifício que a gente utiliza na cirurgia. Eu até tenho um vídeo ali que eu pedi para o Fábio passar para exemplificar. Tem um vídeo ali, então vamos pedir para o Fábio colocar na tela. Vamos lá. Esse é o vídeo demonstrando só uma fratura de cotovelo. De cotovelo? Meu, não fala em cotovelo. Eu antigamente, quando eu estava com dor de cotovelo, eu não ia nem no médico. Eu ia pro bar, tomava um cubo na mesa 14 e a dor de cotovelo ia embora. Também resolve. Mas não é essa dor de cotovelo que está falando. É outra dor de cotovelo. Não é essa. Então, tá. Mas daí resolve também. Mas com uma dor de cotovelo também dá para tomar umas. Dá para tomar uma. Tá, vamos lá, estimado. Assim, ó, só para exemplificar. Eu tenho uma fratura, aquilo ali é um exemplo de uma fratura. Isso aqui não é um cotovelo, isso aqui é o osso das costas, mas só para exemplificar o que eu quero trazer para vocês. Então, uma fratura, às vezes, que precisa de um planejamento melhor para operar. Então, hoje a gente tem o artifício desse tipo de instrumental, que é a impressão 3D. Isso aqui é impressão 3D? Isso aqui é o que acontece. Uma tomografia, eu examino o paciente, vejo pelo raio-x a fratura, peço uma tomografia. A tomografia me dá aquela imagem ali, que é uma reconstrução tridimensional da lesão. E às vezes eu ainda tenho dúvida e tal, e às vezes eu quero planejar bem a cirurgia mesmo. O que é planejar? Eu sentar antes da cirurgia e ver o que eu posso fazer e qual técnica melhor que eu posso estar proporcionando. E às vezes, no geral, é mostrar para o paciente, porque essas coisas que eu trouxe para ti aqui é coisas que eu tenho no consultório, porque o paciente fala assim, doutor, vai botar placa e parafuso? Vou. E ele não sabe o que é uma placa, ele acha que ele não sabe o que é uma placa e parafuso. Daí eu tenho lá, só mostro, isso aqui é uma placa e um parafuso. Isso aqui não, mas levanta, segura ali, isso aqui é uma placa de titânio com parafuso bloqueado, que é um instrumental hoje em dia. Isso vai aonde? Numa canela, lá numa fratura de perna, tíbia? Quebrou a perna aqui assim, você pode colocar ela aqui, né? Então esse é um material. Mas é mais ou menos isso aqui? Não, esse aqui é o osso da coxa, é o fêmur, que é o osso. Aqui é o fêmur, esse aqui é a tíbia. Esse aqui seria a canela, né? Canela. Daí seria você usar isso aqui na perna, né? Desculpa, aqui tá errado. Você utilizaria ele aqui, né? Por exemplo, ó, ele já é pré-moldado. Vira para a câmera poder pegar isso. Ele já é pré-moldado no formato ali, né? E daí você tem os parafusos que entram ali. E essa placa, isso é uma placa? Uma placa de titânio. Isso aí fica no osso lá? Fica no osso. Até a segunda hora e não precisa tirar, né? Só tira se estiver dando problema. Nunca houve rejeição sim. Acontece a rejeição do organismo, rejeição, né? O papel de uma placa, de um parafuso, ele é o mesmo papel de costurar uma pele. É manter os bordos aproximados até cicatrizar. A pele demora 15 dias para colar. O osso demora, às vezes, meses. Então, a placa e parafuso é manter os pedaços de osso perto para ele cicatrizar. Para ele cicatrizar. E daí, com o artifício daquela tomografia que eu te falei, a gente usa isso aqui. Que daí, por exemplo, eu quero planejar uma cirurgia... Isso aí é uma prótese, então, na verdade, tipo uma prótese aí.
Não. Isso aqui é um modelo 3D. Por exemplo, isso aqui é a escápula de alguém. É um paciente que não é... Eu uso só de exemplo, mas não trouxe de ninguém específico. Tá. Mas, por exemplo, eu quero fazer uma cirurgia de instabilidade, onde eu tenho que fazer uns cortes ósseos para melhorar a estrutura do ombro. Eu imprimo isso aqui com modelo 3D, isso para situações bem específicas. Tu faz uma cirurgia nisso aí, é mais isso. Eu venho aqui, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia que eu tenho que corrigir estabilidade, que eu vou cortar esse ossinho, por exemplo. Eu venho aqui, pego o modelo, corto, posso usar até um parafuso que eu tenho em casa mesmo, projeto aqui como é que vai ficar a cirurgia, às vezes mostro para o paciente, ó, vai ficar assim a tua cirurgia. Aí essa é a ideia. E daí quando eu vou fazer a cirurgia, me economiza tempo de passos de cirurgia, porque eu já sei tudo na cabeça e planejado o que eu vou fazer. Claro, né? o que tu vai fazer, claro. Isso é um diferencial. É óbvio que esse tipo de impressão 3D tem um custo e a gente utiliza para casos bem específicos. Isso aí, mais uma vez, vem comprovar e demonstrar que a medicina evolui muito. Sim. Né? Tá, o que nós temos aqui ainda, bem rapidinho, o que é isso aqui? Isso aqui é só para mostrar umas plaquinhas, por exemplo, a famosa fratura de punho, né, que é bem comum em mulheres de meia idade também, de queda da própria altura, característica também de osteoporose. É as plaquinhas que você pode usar num osso, quando o osso é mais tranquilo, você pode usar uma plaquinha dessa, né, que a gente coloca aqui assim. Segura ali um pouquinho, isso, opa, vamos ver se vocês conseguem dar um cruzado, segura um pouquinho ali. Que fica nessa região do punho aqui assim, né, para até cicatrizar. Ou essa placa, é uma placa mais moderna, que é uns parafusos bloqueados, que é outro tipo de parafuso, que fica aqui também. Né? Segura um pouquinho, isso ali, segura que ele vai dar um cruze. Isso é para fratura de pulso. Do punho, Do punho, né? E essa aqui, o que é essa aqui? Essa aqui é uma placa que a gente usada em crianças, né? Às vezes tem uma fratura em criança da região do fêmur ou do joelho, que a gente tem que botar uma placa que é mais firme, assim, é uma placa desse tipo aqui. Seria mais ou menos igual essa placa aqui, quer ver, Neri? Eu trouxe para ti. Tá, vem lá. Eu não trouxe, não quis mostrar porque ela assusta um pouco, que é essa aqui, ó. Que ela é um pouco grandinha, que é quando o adulto sofre uma fratura de joelho ou do fêmur, ou né? Do fêmur. É uma placa que a gente utiliza aqui, né? Nessa região aqui, né? É bem comum também. Segura ali, isso. Isso, a gente coloca isso aí é para fêmur, joelho. Para fêmur, joelho, né? Mas cada pessoa é moldada uma placa dessa de acordo com o seu osso. De acordo com a necessidade. Né? Não, ela vem reta, ela não é torta assim. Se necessário for, a gente consegue moldar, tem moldadores nas caixas específicas para isso, né? Ô, estimado, o nosso tempo infelizmente foi, sabe que na medicina e programa de assuntos de saúde a gente sempre tem muita coisa, né? Sim. Muita curiosidade, né? Quem está em casa tá louco pra fazer uma pergunta, né? E infelizmente não tem como, né? Mas dessas fraturas, assim, o que você teria para falar ainda de fraturas? Porque a gente sabe que acidentes, fraturas desde cabeça, braço, perna, enfim. O que você tem para falar de fratura, ligamento, joelho, tornozelo, enfim? Eu acho que independente nós estamos encerrando. Independente do trauma, acho que a mensagem assim, ó, independente do trauma, é importante sempre o paciente buscar o profissional médico para se orientar. Eu gosto de gastar um tempo assim de explicar para o paciente o que aconteceu, como aconteceu, e ele entender, porque ele é parte do processo. Então não adianta eu corrigir uma fratura e botar uma placa e falar, olha, tu já tem que começar a sair da cama, se mexer para ajudar a colar o osso. E às vezes ele está lá mais debilitado pelo trauma em si, pela dor. Então, acho que essa participação essa relação médico-paciente tem que ser bem estabelecida para tu ter o tratamento, ter um resultado que seja bom para ti como médico e para o paciente como esperado. Então, essa relação acho que é bem importante. É muito comum tumores no esqueleto, vamos dizer assim, na parte óssea do corpo humano, é muito comum tumores? Não, tumores em geral não é uma coisa tão frequente, mas pode acontecer. Alguns tumores, numa grande parte, são tumores benignos, algumas exostoses que acontecem, mais em criança e tal. Eu fui falar muito, mas está com câncer nos ossos. Isso. A grande maior parte dos cânceres, eles são metástases, né? Quando para no osso, a maior parte deles ainda é câncer de algum outro lugar que acabou dando no osso. Que foi se alojar lá. Isso. Daí tem que investigar. O seu telefone de contatos pode ficar à vontade, estimado? Eu atendo lá na rua Marechal Rondon 175, né? Só ali, procurar lá. Na rua que vai para a faculdade ali, né? O telefone de contato é 3525-5264 ou 3522-0675. Só me procurar lá. Tá bom. A gente bate um papo lá também. Estimado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A nossa estimada Sula e filhos, a gente conhece há muito tempo. Adoramos essa família, porque a gente conhece muito. O Bento, de saudosa memória, foi um grande parceiro aí, não só dos bancários, mas da nossa comunidade, da nossa sociedade de Rio do Sul. E tá aí, o nosso estimado Guilherme Valdir, que foi meu colega do Café Ouro, era o mecânico dos caminhões, lá na época de Alfredo João Crick, que foi prefeito, teve uma história bonita, onde é a Fundação Cultural hoje de Rio do Sul. Sim.
Obrigado por ter vindo, estimado. Eu que muito agradeço. sucesso, que Deus te abençoe sempre. E a minha água benta que vai, porque o médico, ainda mais o cirurgião, ele tem que ter as mãos sempre boas, em condições de fazer sempre ótimas cirurgias. Ó. Vamos jogar nossa água benta aqui. Obrigado. A você que está em casa, seja também abençoado pela água benta de Jerusalém. Vai lá, baby, é contigo, estimado. Obrigado.